Bem, inicialmente o nosso boa noite a todos, aqueles que nós ainda não cumprimentamos. Estamos participando pela primeira vez dessa atividade, para nós é uma grande alegria. Como nós escutamos o Vanin na sua leitura inicial, a gente percebe que o assunto da caridade ele é amplo, é vasto. Poderíamos fazer muitos enfoques, muitas abordagens diferentes sobre a questão da caridade. Nos coube hoje falar sobre a caridade material e a caridade moral. Capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu gostaria de chamar a atenção, logo de início, para o título do capítulo, porque ele é de alta significância. Mesmo se nós não tivéssemos ainda feito a leitura de nenhum dos textos que estão dentro do capítulo 13, só pelo fato de nós lermos esse título, colocado com tanta sabedoria por Allan Kardec, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, nós com certeza faríamos já uma ideia bem próxima ou bem acertada do conteúdo que estaria dentro deste capítulo. Muito bem. Quando nós vamos lendo os textos escritos por Allan Kardec, vocês já devem ter feito isso nos encontros anteriores, porque o estudo ele é contínuo. Quando a gente lê os textos, fazer o bem sem ostentação, infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, que são textos que estão dentro do capítulo 13, escrito pelo codificador, e depois ele também traz ali algumas instruções dos espíritos, nós vamos percebendo alguns aspectos, algumas características da caridade que são comuns e estão basicamente em todos esses textos. A gente percebe muito claro nesse capítulo 13 essa questão da caridade desinteressada, da modéstia, da caridade praticada sem ostentação, a caridade proativa, aquela que vai ao encontro, que não fica esperando, a questão do mérito proporcional ao sacrifício que a gente faça do nosso orgulho, do nosso egoísmo, ou ainda o mérito proporcional à pureza dos elementos caritativos, que nós vamos ver mais à frente. Então a caridade também ela tem um mérito progressivo. A questão também que fica clara das ilimitadas maneiras de nós praticarmos a caridade. Nós veremos isso mais à frente. E essa questão muito importante da caridade material e da caridade moral. Então são alguns aspectos, algumas características que a gente extrai desses textos e que são importantes para nós avaliarmos a nós mesmos, para nós avaliarmos a nossa conduta, as nossas ações, os nossos pensamentos, para nós verificarmos se aquilo que nós chamamos de caridade, ela está de acordo com a caridade que a doutrina espírita nos esclarece, que ela nos informa, que ela nos ensina como sendo a verdadeira caridade. Então é muito importante sempre que nós formos tratar de qualquer texto dentro de um capítulo, nós também temos essa ideia de o capítulo como um todo. Porque nada que Allan Kardec faz não foi impensado, está ali por acaso. Sempre há uma didática por trás de tudo, uma sabedoria para que a gente possa então compreender as informações da melhor maneira possível. Bem, só o título, caridade material e caridade moral, ele também já nos chama a algumas reflexões. Parece que há dois tipos de caridade num primeiro momento quando a gente analisa esse título, a caridade material, a caridade moral. É interessante observar que a caridade está presente nas duas situações, caridade material, caridade moral. Então a caridade ela é sempre a caridade. Nós constatamos a partir das nossas reflexões de que a questão material ou moral ela está mais no sentido dos recursos que estão sendo empregados para nós praticarmos a caridade. Se eu estou empregando
um recurso material, ou se eu estou empregando um recurso moral, ou se eu estou empregando ambos desses recursos. Então, o que seria um recurso moral? É tudo aquilo que é do espírito. As nossas virtudes, os nossos sentimentos, né? E a questão material é algo material. Então, a caridade, ela tem que ser sempre a caridade, com os elementos que a compõem, que nós veremos mais à frente. Agora, se eu estou empregando um recurso material, ou apenas estritamente recursos morais, é que faz então com que se tenha essa diferenciação. Esse texto, que é escrito então pelo Espírito Irmã Rosália, ele inicia com essa seguinte colocação: desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. Nós grifamos ali que a caridade material todos podem praticar, exatamente porque a caridade moral, ela depende das nossas virtudes, das nossas habilidades, das nossas potencialidades, daquilo que é do espírito. Então todos nós podemos praticar essa caridade moral, sem exceção. Que nada custa materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. Por que será que a caridade moral é a mais difícil de nós exercermos? Porque ela vai falar dessas nossas qualidades, né, enquanto espírito, das nossas potencialidades, das nossas virtudes, desses aspectos morais. Ela está diretamente relacionada com o nosso progresso moral, né? E a nossa condição ainda, nessa questão do progresso moral, nós evoluímos bastante no aspecto intelectual, mas estamos bem aquém ainda do progresso moral. Então, ela é difícil de exercitar por causa disso. A própria Irmã Rosália, mais à frente, ela dá diversos exemplos, e quando vem os exemplos, a gente consegue fazer uma relação bem fácil com isso. Mas nós poderíamos perguntar, né, é fácil a gente exercitar a paciência, a tolerância, né, a compaixão, a indulgência, a benevolência, o perdão? Então nós vamos ver que pega diretamente nesses aspectos da evolução moral do espírito. O próprio benfeitor Emmanuel, quando ele vai falar sobre a paciência, ele fala que é isso, que a paciência é algo que a gente dá como exemplo, mas fruto do amor que a pessoa teve primeiro muito para com ela, né, para depois dar para outro como um exemplo, né? Então é o que você disse mesmo, a gente só dá daquilo que tem. Então a gente tem que construir aquilo dentro de nós para conseguir dar, e talvez essa seja a grande dificuldade da caridade, né? Talvez a gente não tenha nem para conosco mesmo essa caridade, né, do perdão, da indulgência, da benevolência, e daí a gente tem dificuldade também de fazer isso para com o outro, porque a gente não tem nem para conosco mesmo no primeiro momento, né? Bom, aí, para ajudar um pouco nesse sentido, eu achei interessante trazer essa colocação de Allan Kardec, que está lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, onde ele trata dos caracteres da perfeição, para nós comentarmos um pouquinho sobre os elementos da caridade. A gente fala em fazer a caridade, mas o que é a caridade, né? O que compõe essa caridade? Quais são os elementos que estão aí, que fazem parte da caridade? E aqui também a gente vai entender por que a gente tem a dificuldade de exercitar a caridade. Então, o codificador nos fala que, com efeito, se observam os resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade. Porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. E isso porque tudo que sobrecita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência,
a abnegação e o devotamento. Nós até poderíamos trazer também aqui a questão 886 lá do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos nos dizem então que a caridade é a benevolência para com todos, a indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas, né? A questão do perdão. Mas aqui já é importante, esses elementos já nos dão assim uma dimensão melhor sobre a caridade: benevolência, indulgência, abnegação e devotamento. Mas vejamos então que todos os vícios, até os mais simples defeitos, eles alteram o sentimento da caridade. Então aí que está a dificuldade. Como nós temos ainda muitas imperfeições, essas imperfeições, elas destroem ou pelo menos enfraquecem os elementos da caridade. É isso. Eu até tinha, não sei se eu trouxe aqui, esse desenho aqui da balança, para a gente ter essa ideia mesmo. Então, quando o nosso orgulho e o nosso egoísmo eles são mais pesados ainda nessa balança, né, a gente tem essa descompensação. Nós vamos ter que fazer esse desequilíbrio, né? Então, nós vamos ter que fazer com que aquele lado de lá da balança, na medida que nós vamos progredindo no aspecto moral, ele vai ficando mais pesado, a ponto dessa balança um dia cair, né, para aquele lado, pender e a gente vencer essa batalha. Então, são antagonistas, né? O egoísmo com a caridade, assim como o orgulho com a humildade. Então, não adianta. Quando tem a presença de um, o outro você nunca vai conseguir praticar ele na excelência, na sua acepção mais ampla, né? Na sua excelência, porque os vícios e os defeitos eles alteram o sentimento da caridade, tá? Então, essa é uma colocação importante. Quando a gente fala desses elementos da caridade, né, a benevolência, a indulgência, a abnegação, o devotamento, apenas para a gente ter uma ideia rápida, que não é o objetivo aqui ficar gastando muito tempo nisso, mas veja, a benevolência, né, disposição benévola do ânimo. E o que é o ânimo, né? Estado de espírito. Então, uma disposição, um estado de espírito constante de a gente fazer o bem, né? Essa benevolência, ele é uma disposição benévola do ânimo. A abnegação é renúncia espontânea do interesse, da vontade, da conveniência própria. A pessoa abnegada, ela sempre faz algo além, algo mais, né? O devotamento, o ato de devotar. O que é devotar? Oferecer em voto, dedicar, consagrar, votar-se, sacrificar-se, dedicar-se. E a indulgência é essa qualidade da pessoa indulgente, perdão ou atenuação da gravidade de uma falta, bondade que desculpa o que é censurável e importuno, aquele olhar doce que a gente tem para com o outro, né? Sempre buscando olhar mais as qualidades do que os defeitos, né? Então são elementos importantes para a gente estar analisando, que são parâmetros para a gente analisar como é que é a nossa, aquilo que a gente chama de caridade está dentro desses parâmetros também. E aí nos fala então a irmã Rosália que a caridade moral, ela consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Né? Suportar. Então a gente ter realmente essa condição de você suportar, de você ser tolerante, de você ser paciente, estar à prova de, né, também é suportar, você realmente conseguir conviver. E isso é importante porque o nosso progresso, ele depende da vida de relação, do contato social, da convivência. Está lá no capítulo 17, também Sede Perfeitos, quando Allan Kardec trata do homem no mundo, ele nos fala que nós somos chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. E aqui vem o convite ao exercício da caridade. Ó. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. É uma outra maneira de dizer, vamos praticar
a caridade. Então nós somos chamados a estar em contato, questão da indulgência, né? A gente tem que destacar mais as qualidades. A gente até pode, e a gente enxerga assim os defeitos, as dificuldades, e é importante isso também, para que a gente possa aprender com isso, mas destacando sempre, exalçando sempre a questão da qualidade das pessoas, né? Mas a gente pode aprender também, porque é exatamente nesse contato social que a gente, como está no Livro dos Espíritos, a gente desenvolve e completa as nossas faculdades para que possa ser garantido o progresso, tá? Então é nesse atrito mesmo, né? Então nós somos chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes. E está aí a dificuldade, né? Naturezas diferentes, pessoas que pensam diferentemente de nós, estamos em graus de adiantamento diferente também, apesar de todos estarmos num mundo de expiações e provas, mas também travamos contatos com espíritos melhores do que nós e outros não. Então é nesse contato, nessa relação, nesses choques, nesses atritos, que a gente também vai progredindo, vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai se percebendo, vai se conhecendo também, né? Então isso é muito importante, faz parte do progresso. Allan Kardec nos diz nesse capítulo que o contato social, a vida de relação, aliás, é uma lei natural, né, a lei de sociedade, mas é o mais poderoso meio de aperfeiçoamento que está à disposição de todos nós. Se a gente se isola, a gente se embrutece, né? Então a gente tem que conviver. Então é muito importante essa convivência, mas é exatamente nessa convivência que está a dificuldade, que nós temos que nos suportar, que nós temos que praticar a caridade, né? Então é uma colocação que o codificador faz do capítulo 17. E aqui então a irmã Rosália, continuando aquele texto, vai nos dar exemplo de algumas situações em que há mérito no exercício da caridade. Ela está falando da caridade moral, né? E alguns exemplos. Então, saber calar-se, deixando que fale outro mais tolo do que ele. Por aqui a gente já vai vendo pelos exemplos como realmente é difícil da gente executar, né, e de praticar essa caridade moral. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós. Alguns pequenos exemplos que ela traz, e a gente já consegue perceber a dificuldade de nós praticarmos a caridade moral exatamente por conta das nossas imperfeições, sobretudo do nosso orgulho e do nosso egoísmo, né? Calar-se deixando que fale outro mais tolo que ele. Calar-se, né, é uma coisa muito difícil. A gente sempre quer revidar, né, reagir por conta das nossas imperfeições, né? Então exercitar a própria indulgência, né? Ser surdo, não ver o sorriso de desdém, e por aí vai, né? São alguns exemplos que ela nos traz. Eu acho que todas essas narrativas de quando o pessoal tentava colocar Jesus numa situação complicada, sempre devia ter esse sorrisinho, né, de desdém. Quando eles faziam aquela pergunta, né, com sarcasmo, com ironia, e aí Jesus, né, sempre conseguia sair muito bem disso por causa da evolução dele. Então esses são alguns exemplos. Nós colocamos isso aqui, que se por um lado a caridade moral ela é a mais difícil de exercer, por outro lado, como nos diz também aqui, não é a irmã Rosália, aqui está errado, tá? É o nome do outro espírito aqui que dita o item 10 lá está errado no slide no Evangelho. Ele fala assim: amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-las por pensamentos, por palavras e por ações. Então também, se a caridade moral é a mais difícil da gente praticar, por outro lado, quando a gente pensa que a gente pode fazer a caridade através do pensamento, através das palavras, a gente vê que praticamente é ilimitada as maneiras de nós exercitarmos. Oi? E da oração. Da oração, a prece, que é a questão do pensamento, né? Então, que materialmente nada custa, né? E que nós podemos exercitar a todo momento e das mais diferentes
possibilidades, situações e maneiras. Também dá uma amplitude muito grande para que a gente possa exercitar a caridade e começar a ampliar o nosso entendimento para não pensar que a caridade é apenas aquela, então, de a gente doar algo material. Que eu tenho que ser disso. E que eu tenho que ser disso. Exatamente. Sempre passando por aqueles crivos, né, que nós falamos lá no início, do desinteresse, da modéstia, da não ostentação. São parâmetros importantes para que a gente possa fazer a avaliação daquele ato, se houve realmente caridade ou não. Né? Qual que é o grau de pureza daqueles elementos caritativos, da benevolência, da indulgência, da abnegação, o quanto houve ali de benevolência, de indulgência, de abnegação, de devotamento, né? A gente pode ponderar por aí. E aí ela vem nos dizer então, agora continuando sim com a irmã Rosália, que essa caridade moral, né, essa caridade, ela está se referindo à caridade moral, no entanto, não deve obstar a outra, que é a caridade material, porque ela está falando da caridade material e da caridade moral. Tende, porém, cuidado, principalmente, em não tratar com desprezo, e não despreza, o vosso semelhante. Olha que interessante essa colocação. Porque nós vimos que os elementos da caridade, eles são lá a benevolência, a indulgência, a abnegação, o devotamento. Então eu tenho que cuidar, porque nós vimos lá que o egoísmo e o orgulho, né, os nossos vícios, os nossos defeitos, eles acabam por neutralizar ou, na maioria das vezes, enfraquecer esses elementos da caridade. Então, se nós vamos pegar e dar alguma coisa material, mas nós fazemos isso de uma maneira que esses elementos da benevolência, da indulgência, do devotamento, da abnegação sejam neutralizados, a gente já não está fazendo a caridade, apesar de estar dando alguma coisa material para a pessoa. Então ela faz questão de destacar, né, tende, porém, cuidado principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Tá? Para que a gente não anule e a gente acha que esteja fazendo a caridade, mas na verdade nós não estamos fazendo a caridade. Isso tem outro nome, que nós vamos ver mais à frente. Né? E aqui ela nos diz, agora, nossa, eu coloquei todas as citações erradas, tá? Não tem problema. Esse aqui é do Espírito, é Carita, né? Carita. Sim, sim. Ela nos diz o seguinte, ó, várias maneiras há de fazer-se a caridade, e era aqui que nós queríamos chegar, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá como para o que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Ela nos diz que a caridade é engenhosa no dissimular o benefício, que ela é delicada, né? Então a gente começa a perceber que a caridade, quando a gente dá alguma coisa, a caridade material, ela é diferente da esmola, né? Porque para ser caridade, mesmo tendo um recurso material empregado, para ser caridade tem que haver aqueles elementos que constituem a caridade, né? Tem que ter num grau menor ou num grau maior, mas tem que ter a benevolência, a indulgência, o devotamento, a abnegação. Tem que ter esses elementos que compõem a caridade. Se eu retiro todos esses elementos, por mais que eu esteja repassando alguma coisa para alguém, não estou fazendo a caridade, né? No entendimento que nós tivemos aqui na leitura do texto. O grande trabalho que dá a caridade muitas vezes é esse, é a gente parar para conversar, para entender, para compreender. Na medida que você, se você só dá o dinheiro, né, a gente se livra, né, do negócio, mas só quando você para conversar com as pessoas,
aí você começa a ter uma história, porque você consegue fazer essa caridade moral através das palavras, através do pensamento, da prece, dar um encaminhamento, uma orientação. Aliás, uma coisa que você falou que é importante é transformar, né, converter a esmola em serviço, que é isso que o codificador coloca aqui. Vou fazer... Deixa eu ver só qual que é o item que está. Eu já entro na questão da esmola. Então eu só vou ler esse texto e daí a gente já entra no último item, que é a questão da esmola. Então ele fala, a beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Essa questão do mérito é interessante do jeito que o Allan Kardec coloca. Ó. Além de ser caridade material, é caridade moral. Tá? Pois não é esse item aqui, eu estou só lendo. Visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade de homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Né? Então essa caridade que é engenhosa, que é delicada, às vezes você propõe para a pessoa então um serviço e ela vai receber em função daquele serviço, você vai estar ajudando ela sem humilhar. E ambos ficam gratos, né? Então essa caridade tem toda essa inteligência, né? Essa sabedoria por trás, digamos assim. Ora, converter em esmola o serviço pela maneira de prestá-lo é humilhar o que o recebe, e em humilhar a outrem há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa, no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa, isso aqui é só uma forma dele colocar, né, porque não existe caridade orgulhosa, a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam essas palavras: não saiba a mão esquerda o que dá à direita. Né? Então você veja a escala do mérito progressivo. Né? Fazer o bem sem ostentação, você já tem mérito. Mérito ainda maior é esconder a mão que dá. E quando você inverte os papéis, né, como se você estivesse sendo beneficiado ao invés da pessoa que está recebendo, aí você atinge então o clímax, o grau, a sublimidade da caridade. Então são parâmetros importantes para a gente avaliar o quanto que a gente tem que melhorar nesse sentido. E aí o último assunto que a gente trouxe aqui, buscando dentro dessa questão da esmola, da caridade, nós achamos interessante de trazer uma questão do Livro dos Espíritos, 888. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos que se deve pensar da esmola. E o codificador responde: condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. E está lá na lei do trabalho também. Né? Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Essa é a resposta dos espíritos. Aí o Allan Kardec, rapidinho, vai lá e faz uma pergunta como quem não sabe nada. Né? Dar-se-á, então, reproveis a esmola? Então, vocês estão dizendo que a gente não deve dar esmola? Aí os espíritos respondem: não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. É mais importante a maneira como a gente dá do que aquilo que a gente dá propriamente dito. Né? Então é isso que ele fala. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. Né? São colocações. Numa sociedade que se pauta pela lei de justiça, amor e caridade, é assim que as coisas acontecem. Né?
E aí ele vai nos dizer: a verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola, está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor, sempre essa questão do valor, ó, do mérito, né, que ele coloca mais uma vez. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá, né? Não, uma vez também fui ajudar uma pessoa, pensei que estava fazendo grande coisa, né? E aí ele olhou para mim e falou assim: olha, eu não gosto de você, mas Jesus gosta. Eu falei: então, né, obrigado pela sinceridade, né? Pensei que eu estava ajudando, ele falou: não gosto de você, mas Jesus gosta. Daí eu falei: então, tá bom. É. Então são essas coisas. Bom, aí eu achei interessante, aqui agora eu coloquei certo, no livro As Leis Morais, esse livro foi escrito por Rodolfo Caligares, ele tem 2 textos no final que fala sobre esmolas com a caridade, né? Para nos dar essa ideia dos níveis que a gente vai aumentando a presença desses elementos caritativos, do desinteresse, da modéstia, aquele negócio todo. Então, ele dá 7, como se fosse uma escala de 7 níveis. Eu achei interessante só para a gente fazer a leitura aqui, para vocês perceberem como é que realmente a gente vai, na medida que vai progredindo no aspecto moral, isso é mais intenso mesmo. Então ele fala assim, ó, no primeiro degrau, situam-se os óbulos concedidos de boa vontade. É claro que antes dessas esmolas com caridade, ele falava da esmola sem caridade, né? Só toma. Aí agora ele está falando das esmolas com caridade. Então, no primeiro degrau, situam-se os óbulos concedidos de boa vontade, quanto solicitados, esperando os doadores provas de gratidão dos infelizes que os favorece. Então, a gente dá tudo de boa vontade, nós não fomos contrariados, mas a gente está esperando ali um reconhecimento, alguma coisa assim, né? Então, aí vai. Isso. No segundo, as esmolas da mesma espécie, cujos autores, conquanto não contem com a gratidão imediata dos homens, têm como certo tornarem-se merecedores do paraíso por causa delas. Então é uma negociação. Eu vou ter que ajudar, porque afinal, se eu ajudar, também, né? Conta ponto. Isso aqui a gente faz todo o tempo, tá? Sabe? André, fale por você, André. Foi boa? Eu não vou fazer nada, mas Mas Deus Deus... No terceiro, as espontâneas, porém não na justa medida dos recursos de que disponha o esmoleiro, né? A pessoa que está dando. Então tem recursos de sobra, mas só, né? É diferente do óbolo da viúva lá, né? Então isso aqui não, tem de sobra, mas só um pouquinho. Podia um pouquinho mais. Exatamente. É isso. Aquele cara que ele está recebendo tem que dar valor. E dá valor. Exatamente. No quarto, as dadas com alegria e em acordo com as possibilidades de quem as dá, mas de forma que o favorecido saiba a procedência do favor recebido. Entendeu? No final ele tem que ficar sabendo que fui eu que estou por esse negócio. São coisas interessantes essas, né? É bem bacana. Outdoor da cidade. Outdoor, isso. Outdoor eu nunca vi, mas foto no Facebook. Esse foi o evangelho da passagem que fala que já recebeu a recompensa Aqui na Terra. Isso. Já recebeu lá. No quinto, ó. Idem, mas já sem que o beneficiado tenha conhecimento de quem seja o seu benfeitor. Melhorando. No sexto, aquelas que se realizam em absoluto anonimato e de maneira tal que nem o dispensador de benefícios conheça individualmente seus beneficiários e nem estes possam identificar o filantropo que os ajuda.
E no sétimo, aquelas que ao invés de simplesmente socorrer os pobres, os enfermos, enfim, os necessitados de todos os matizes, concorram para eliminar a pobreza, a enfermidade e os demais aspectos da miséria humana, que, aliás, é um dos objetivos da riqueza. Né, ser empregada para eliminar, para prevenir, né, para que não tenha miséria, não só socorrer quando acontece. Né? Olha, é um negócio para a gente a cada dia, a cada ação, a cada pensamento, a cada momento estar pensando, né? É importante. O texto era grande, eu só recortei um pequeno trecho que ela fala da caridade, só para a gente fazer um fechamento. Ela diz assim: caridade difícil é desculpar o ofensor e tê-lo em conta de enfermo, necessitado da tua amizade e consideração. Ao mesmo tempo é caminho iluminativo para tuas aspirações, através da paciência com perseverança no dever. São caridade a doação de amor, a transferência de recursos e moedas para amenizar provações e dores, os socorros fraternos da sopa e do pão. Todavia, a paciência aos que se obstinam em dificultar-nos a marcha no bem, buscando o Pai, constitui excelente caridade moral de que todos necessitamos, desde que, ontem por certo, tenhamos delinquido, aprendendo agora a reparar, ou estejamos a equivocar-nos, necessitando por nossa vez da doação da benevolência do nosso próximo. A caridade da paciência é das mais expressivas virtudes que o cristão autêntico deve cultivar. Tem até os bons espíritas, né? O verdadeiro cristão, tem todas essas coisas, né? A gente parece que tem duas, mas é isso aí. Seria isso, Vani, que nós tínhamos para a nossa conversa de hoje. Obrigado.